Olá, meus concurseiros. Vamos iniciar agora o estudo do direito constitucional, partindo do princípio, da sua origem. O grande jurista Hans Kelsen, com a sua teoria pura do direito, definiu que as normas do direito são hierarquizadas, partindo da Constituição Federal, que é a norma máxima, ou a ordem superior de todas as leis. Leis são os atos normativos primários, Código Penal, Código Civil. Regulamentos são os atos normativos secundários, portarias, regulamentos, decretos, relação interministerial, entre mais. As principais fontes do direito constitucional é definida entre Constituição Federal, doutrina e jurisprudência. A Constituição Federal é o texto em si, na íntegra. Doutrina são o conhecimento reiterado daqueles grandes juristas, aqueles livrões, digamos assim. E jurisprudência são os entendimentos dos tribunais, do STJ ou do STF. Como recentemente tivemos o reconhecimento a criminalização da homofobia, ali que não estava previsto, mas agora foi previsto por causa de um conhecimento, de uma resolução jurisprudencial, passou a ter um valor de lei. Vamos tratar agora do título 1, que fala dos princípios fundamentais. Os princípios fundamentais, eles elencam o artigo 1º até o artigo 4º, que são o título 1 da nossa Constituição. No artigo 1º, o texto traz o seguinte tema, que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, DF e município, constitui-se em um estado democrático de direito, tendo os seguintes princípios. Aí trouxemos aqui esse mnemônico muito utilizado para gravar, que é o SOCIDIVAPLU. O que é soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, mas livre iniciativa e pluralismo. O que é a sua soberania? É o Estado poder exercer a sua capacidade de mandar em seu próprio território, sem interferência nenhuma. Cidadania, o direito do cidadão, os direitos políticos, os valores sociais, dignidade. Dignidade da pessoa humana é considerada o valor fonte dos nossos princípios fundamentais, porque diz o jurista Robert Alexy, no princípio das ponderações dos princípios, que em determinadas situações um princípio se sobressai sobre o outro. Trazendo um exemplo claro aqui. Entre um sopesamento de princípios entre dignidade da pessoa humana e valores sociais do trabalho, exemplo, o cara trabalha em uma empresa, licenciado, tudo credenciado, mas o serviço que ele exerce ali é desumano, é um lugar insalubre, um lugar que não dispõe de todas as características legais e dignas para um próprio trabalho. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana sobressai sobre o dos valores sociais do trabalho. Livre iniciativa é chamada também do direito do empreendedor, o direito do cidadão empreender, ter a sua empresa sem interferência nenhuma. Pluralismo político são a liberdade de expressão, ideias, o direito de imprensa, tudo aqui nesse inciso, inclusive nesse princípio, inclusive o artigo 57 também da nossa CF. O Estado é definido em 3 pilares. Povo, que é o elemento humano. Entre o povo tem nação e população. População é o número de pessoas que vivem ali. Nação é a cultura, os vínculos sociais existentes. Território é a soberania que o Estado exerce, entendeu? Na sua própria jurisdição, seu território fixo, geográfico. Soberania é dividida em 2, entre suprema e independente. Independente no âmbito
externo, porque ele não é metrópole, ele não é colônia de nenhum país. Supremo, porque ele manda no seu próprio território sem anuência de ninguém. Ele dita as ordens, ele dita as leis. Por isso que ele é soberano. Entendeu? A República Federativa do Brasil, FRB, que o nome do Brasil não é Brasil, é República Federativa do Brasil, é definido entre essas 4 prerrogativas. A forma de Estado é a federação, que são o quê? Como diz o artigo 1º, União, Estado, DF, município, todos autônomos entre si. Dentro da federação tem o direito de não secessão, ou seja, o direito de não se repartir, criar um novo país independente. Não pode, a Constituição não deixa. Forma de governo é a República. A República, o presidente é eleito, temporário, ele é responsabilizado por crimes de improbidade ou por qualquer ato que diz respeito à Constituição, ele pode ser responsabilizado. Já em uma ditadura diferente, ou no sistema autocrático, o presidente faz o que ele quiser. E o sistema de governo é a forma do presidencialismo. Como é esse sistema? Unipessoalidade. Uma pessoa, várias federações. Essa pessoa é o chefe de governo no âmbito externo e chefe executivo no âmbito interno, é o presidente. Regime de governo ou sistema político. Muitas bancas pedem como sistema político para vocês não confundirem com sistema de governo. É o democrático. É a democracia direta e indireta. No Brasil a democracia é semi-direta, porque tem os atos da democracia participativa e da democracia representativa. Na democracia direta temos o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular. E na democracia indireta nós vamos lá e voltamos para os nossos governantes, representantes indiretamente. Entendeu? Todo o poder emana do povo. Para a gente gravar melhor essas 4 celeumas aqui que bastante concurseiros se atrapalham, venham comigo, devagar. O Estado fede. Estado fede. A República é fogo, forma de governo. O presidente é sistemático, presidencialismo, sistemático, sistema de governo. E o regime é democrático. Entendeu? A República, o Estado fede, a República é fogo. O presidente é sistemático e o regime é democrático. Não vão esquecer mais. Então, essa é mais uma dica da gente ter. Dentro do sistema de governo temos a separação dos 3 poderes, que está lá previsto no artigo 2º. Os poderes são independentes, autônomos e harmônicos entre si. Nenhum manda no outro. Lá também, implicitamente, está o princípio dos freios e contrapesos que botam na balança algum poder, pode controlar o ato que é exorbitante do outro. Entendeu? Vamos lá.